essa nossa missão aqui que a gente segue cumprindo aqui no Poder Expresso no SBT News. E olha, a gente traz agora, estava conversando com um jurista, a gente traz um cientista político, Wilton Fernandes, mestre pela Universidade de São Paulo, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP-SP, participando também ao vivo com a gente aqui no Poder Expresso às 4h17. Wilton, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Jesus. Obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho. Bom, a gente já fez aqui uma análise jurídica e a gente deve abordar também sobre o ponto de vista da ciência política, né? Esse é um julgamento que é muito importante e eu queria dizer, eu queria te perguntar, na verdade, qual a importância na sua avaliação desse julgamento e o que ele deve ditar, deve determinar em relação aos próximos meses, em relação a 2026, como esse julgamento pode dar a tônica do debate político aqui no Brasil, na sua avaliação, já tendo em vista essa corrida eleitoral para 2026 que já começou? Muito bem, temos aí uma série de desdobramentos possíveis, né? Eu vou até dividir, uma coisa são os impactos políticos e uma outra coisa são os impactos eleitorais. Embora os eleitorais também sejam políticos, é bom a gente separar, porque o ano que vem nós temos eleições para presidente, né? Também para governador, senador, deputado estadual, deputado federal. E esse processo todo de julgamento do Bolsonaro vai implicar em discursos diferentes, né, de acordo com os resultados, no próximo ano. Bom, voltando aos impactos políticos, uma questão que se levanta é o fortalecimento das instituições, principalmente o STF. O STF, que é tão criticado, tão questionado, com esse julgamento, ele passa a ter uma força muito grande, né? Ele mostra ali um poder, vai continuar sendo questionado, independentemente do resultado do julgamento, mas existe ali um reforço do poder, da imagem da instituição STF. E, ao mesmo tempo, pode também haver um questionamento da força dos outros poderes, né? Tanto o executivo quanto o legislativo, pois existe uma briga, né? Claramente nós vemos o legislativo questionando o STF, questionando também o executivo, o poder que foi dividido, né, nessas forças. Então, temos aí os impactos políticos, principalmente nas instituições. Pensando em eleições, o grande impacto vai ser em relação ao apoio do Bolsonaro aos candidatos no próximo ano, né? Ele está inelegível, independentemente do julgamento. Se ele for preso, ele não pode subir em palanque, ele não vai poder falar diretamente, mas ele pode declarar o apoio para alguns candidatos e isso vai ser usado, né, pelos candidatos no próximo ano. Se ele não for preso, ele vai participar ativamente, ele vai até os comícios, vai gravar, é um outro tipo de impacto eleitoral. Tá, e como é que a direita deve se articular em caso de uma eventual condenação? É possível a gente prever essa reorganização? A gente ainda não tem um candidato da direita definido. Na verdade, a gente não tem um candidato, mas ao mesmo tempo a gente tem vários pré-candidatos, enquanto na esquerda já está cravado o nome de Lula na tentativa de reeleição. Qual deve ser, a partir de agora, a estratégia a ser adotada pela direita no Brasil? A direita, a gente pode até já identificar, né, o movimento que está ocorrendo, porque, como se costuma dizer, a prisão do Bolsonaro já está precificada, né? A política já trabalha com essa possibilidade. E a própria direita tem se organizado com essa realidade, com esse cenário, né, de o Bolsonaro preso. O que mais se destaca são os governadores, né, o Tarcísio, o Zema, o Ratinho, o Caiado. Eles têm se posicionado como possíveis candidatos da direita, mas também tem correndo por fora o nome da Michelle Bolsonaro. Além do julgamento, né, do Bolsonaro, temos que entender que o impacto do processo ele vai se desenrolando, não é só o julgamento. Podem aparecer mais coisas contra o Bolsonaro,
As declarações do filho dele, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, tiveram muito impacto nos últimos tempos, né? Desde de julho, se eu não me engano, ele tem feito declarações que até provocou esse movimento todo do Trump envolvido no julgamento do Bolsonaro. Enfim, isso pode mudar o cenário eleitoral. Para alguns casos, né, para alguns candidatos, é até vantajoso que o Bolsonaro esteja preso, porque aí diminui as chances dele indicar alguém e estar presente durante a campanha e dá mais liberdade para esse candidato tomar suas próprias decisões. Com o Bolsonaro livre, existe um peso muito grande dos eleitores do Bolsonaro, essa base bolsonarista que é muito forte no Brasil, né, que tem aí entre 20% e 30% dos eleitores. Se o Bolsonaro estiver livre, ele vai influenciar diretamente esse grupo. Se ele estiver preso, ele vai passar as informações para os seus apoiadores e também para os apoiados, né? Mas tem uma liberdade maior do candidato. Então a direita já está se posicionando, já tem trabalhado esse discurso, né, de usar a imagem do Bolsonaro, mesmo que ele esteja preso, o discurso de que ele foi perseguido, que foi um julgamento injusto, certamente vai ser utilizado durante a campanha no próximo ano. O Tarcísio já declarou, né, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, declarou que o primeiro ato dele vai ser um indulto a Bolsonaro. Então dá para perceber o impacto que este julgamento tem nas eleições do próximo ano. Né? A gente não está falando de proposta de governo, a gente está falando de um pré-candidato a presidente que propõe no seu primeiro ato o indulto a um ex-presidente. Então, a discussão nem é mais política, né? É uma discussão que vai para o lado jurídico até. Então, isso tudo vai mudando o comportamento dos candidatos, dos pré-candidatos, e provavelmente vai fazer parte do discurso no próximo ano. Vamos acompanhar. Hilton Fernandes, cientista político, mestre pela Universidade de São Paulo, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP-SP. Te agradeço demais pela sua participação aqui, Hilton. Uma ótima tarde, uma excelente semana para você. Obrigado, boa tarde.